por que o TRXB11 existe, né? Quando a gente fechou a operação com o Grupo Pão de Açúcar lá em março de 2020, a gente assinou o contrato de compra e venda com o Pão de Açúcar no dia 5 de março. A semana seguinte foi a semana que foi decretada a quarentena em São Paulo e teve aqueles circuit breaks na bolsa em sequência. Então, a gente tinha assinado um cheque de 1 bilhão e 200 milhões de reais e o mercado virou de cabeça, né? No vídeo de hoje, eu vou responder para vocês uma das perguntas que eu mais recebo quando a gente está falando de fundos imobiliários, que é: vale ou não vale a pena investir no TRXF11? Tá? Lembrando que eu sou cotista do fundo, gosto bastante dele, mas existe uma grande polêmica em volta desse fundo, que é a sua alavancagem, a sua constituição, né? Ou seja, quando ele veio ao mercado e depois ele mudou, quando teve a adição de um novo fundo imobiliário, vamos dizer assim, irmão, dentro da estrutura dele, que é o TRXB11. Então vai ter muita coisa legal para a gente falar sobre esse fundo, se você é cotista ou ainda não é cotista. E para ajudar a gente a responder todas essas perguntas, eu chamei o Gabriel Barbosa, que é o RI da TRX Investimentos, a responsável por esse fundo imobiliário, para nos ajudar a chegar a uma conclusão. Tá? Então já comenta aqui para mim se você é cotista desse fundo, ou se você é cotista, por que você é? Se você não é cotista, por que você não é? Né? E eu imagino que a maioria das pessoas que falam que não é cotista vai falar um pouco da alavancagem, a gente vai tratar bastante sobre isso nesse vídeo. Tá? Lembrando que nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas para te falar, te mostrar todos os pontos do TRXF11 para que você possa tomar todas as suas decisões. E deixe seu like, porque o seu like é muito importante para a gente, mostra que esse é um vídeo relevante e aí a gente consegue mostrar, né, para o YouTube e aumentar o alcance dos nossos vídeos, além de também mostrar que vocês gostam dessas entrevistas, né, e isso faz com que a gente busque a entrevista de outros gestores do mercado. Inclusive, se você quer que eu entreviste algum outro gestor de algum outro fundo específico, deixa aqui nos comentários. Rafael, entrevista o fundo tal, tá? Que a gente vai buscar eles e se eles quiserem, obviamente, a gente vai trazer aqui para o YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos entender tudo que eu tenho para falar nesse vídeo. Semana passada, eu entrevistei por mais de 1 hora o Gabriel Barbosa, né? Ele é RI da TRX Investimentos, é a gestora do TRXF11, e durante essa entrevista nós falamos de muitos aspectos importantes do TRX, tá? A alavancagem, contratos atípicos, o prêmio de risco atual, né? Que basicamente é o preço dele tá barato, não tá barato, tá descontado, não tá descontado, e também tem a história interessante do cheque que o fundo fez para o Grupo Pão de Açúcar de 1,2 bilhões de reais, né, quando foi feita aquela compra enorme que eles fizeram, e essa compra foi assinada no dia 5 de março de 2020, uma semana antes do circuit break da Bolsa. Tá? Então é muito interessante ouvir do próprio Gabriel Barbosa as dificuldades que eles passaram por conta desse evento. Tá? E eu vou te mostrar, né, daqui a pouquinho, os cortes da entrevista, né? Uma entrevista de mais de 1 hora, mas aqui a gente vai colocar só pequenos trechos, alguns trechos que a gente acredita que seja mais relevante para você que seja cotista, mas se você quer ver na íntegra essa entrevista, é possível ver lá no Cashflix, que é a minha plataforma de educação financeira. No Cashflix, além da entrevista com gestores, você terá curso de investimento, curso de criptomoeda, curso de milha, carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários, de ativos dolarizados e muito mais. Caso você queira testar toda a plataforma por 30 dias pagando apenas R$1, tem um link aqui na descrição, é só clicar para você ativar o seu teste. Então agora, com a ajuda da gestão do TRX, né, do Gabriel Barbosa, eu queria também já agradecê-lo pela disponibilidade, vamos tentar responder a pergunta central desse vídeo, que é: vale ou não vale a pena investir no TRX-F11? Então vamos lá, vamos ver a entrevista do Gabriel. A pergunta é: de acordo com o seu relatório gerencial aqui, hoje a relação securitização em ativo de vocês é 46,53%, né? Quase metade. Né? Isso. Qual, na visão de vocês, né, qual que é o limite? Né? Ou seja, a diferença entre a dose, a diferença entre o veneno, né, e o antídoto é a dose. Né? Até o momento, concordo com tudo que você falou. Estou muito feliz com o que vocês fizeram até aqui. O grande medo do mercado, e aqui eu sou só o portador dele, até onde esses caras vão, entendeu? Daqui a pouco os caras estão com 70, 80, 90, 120, e aí? Onde que isso vai parar? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Beleza.
Assim, Rafael, a gente tem um limite, tem um limite, assim, um limite estrutural da operação, tá? Então, você não consegue alavancar uma operação muito mais do que 60%, porque quando você traz o fluxo do aluguel a valor presente, ele não é capaz de, a não ser que você seja criativo na estruturação, tá? Aí você pode colocar bullet, você pode, enfim, a gente não costuma fazer isso, a gente faz a securitização mais papai com mamãe mesmo, sem carência de juros, carência de principal durante 18 a 24 meses, casadinho o fluxo do aluguel com o fluxo do CRI, enfim. Então, se você fizer assim, o papai com mamãe, você consegue alavancar no máximo uma operação 60%, 65%, indo muito no limite. A gente aqui, hoje, o que a gente acha ideal para o fundo é que o fundo ficasse com uma alavancagem mais próxima de 30%, 35%. Então, isso é o que a gente acha ideal. A gente poderia até fazer isso. Hoje a gente tem 70 milhões de caixa, então poderia pegar esses 70 milhões e vamos pré-pagar uma dívida. Pá, pré-paguei. Por que a gente não faz isso? Porque a gente acha que é ineficiente. Pô, se eu estou num momento que o custo de capital está mais caro do que a dívida que eu emiti, isso quer dizer que eu consigo alocar esse dinheiro com uma taxa melhor do que eu carrego o CRI, entendeu? Então é ineficiente financeiramente falando eu fazer isso. Mas se você for fazer o cálculo pela dívida líquida, que é o mais comum nas empresas, né? A empresa nunca faz o cálculo pela dívida bruta, faz o cálculo pela dívida líquida. Por quê? Porque se eu tenho caixa, quer dizer que eu posso pagar aquilo em qualquer momento. Se eu fosse descontar o caixa aqui, a nossa relação do saldo devedor em relação ao total investido, com certeza ia cair para baixo de 40%. Então, esse é um detalhe importante, né? Assim, mais do que o tamanho em relação ao ativo, é o quanto que eu tenho de caixa para fazer frente às amortizações dos próximos 12 meses, dos próximos 6, 12, 18 meses. E hoje essa relação é super saudável. Além disso, como a gente faz essa operação papai com mamãe, como eu disse, você vê que a gente coloca lá também no nosso relatório a relação da necessidade de caixa dos próximos 12 meses em relação ao patrimônio líquido. O que isso quer dizer, né? Pô, imagina que eu não tivesse caixa, numa situação muito difícil, o caixa acabou, eu não tenho janela de mercado para captar, o fundo está descontado na bolsa em relação ao valor patrimonial, eu tenho que sair com uma emissão às pressas num valor abaixo da cota patrimonial. A diluição que eu teria que fazer para o meu investidor seria de 3%, para captar o recurso necessário para pagar os próximos 12 meses de amortização. Então, é uma diluição muito pequena. E, ao longo de toda... A gente tem CRI aqui que vence daqui 20 anos, né? Então, ao longo de todo o pagamento desse fluxo, nunca em um ano o valor que eu tenho que pagar em 12 meses daquele ano é maior do que 4% do PL. Então, embora seja um valor alto, o valor do saldo devedor em si, a gente tem 642 bilhões ali, o valor atualizado pelo relatório, ele é diluído em 20 anos. Então, para um fundo do nosso porte, do nosso tamanho, a gente entende que é super saudável a gente ir pagando isso aos pouquinhos. Além disso, Rafael, assim, outra coisa que diminui esse risco, hoje o fundo tem 48 imóveis. Você bem disse que a gente vendeu um imóvel no ano passado, o imóvel da Camil, ele ia ficar vago, a gente encontrou um comprador, vendemos, fizemos uma boa TIR, um resultado importante para o fundo. Então, assim, esses imóveis que a gente tem no fundo são imóveis líquidos, do ponto de vista de, são imóveis que têm valor entre 40 e 100 milhões, não são imóveis de 300, 400 milhões, imóveis diversificados regionalmente, então eu tenho desde imóvel aqui em São Paulo até imóvel, inauguramos recentemente uma loja em Porto Velho, então uma loja nova do fundo, etc. E são imóveis que têm ainda, os imóveis que a gente comprou em 2020, tem 13 anos e meio ainda de contrato, atípico com o Grupo Pão de Açúcar ia sair. Então são imóveis que a gente encontra comprador que quer ter renda, que tanto comprador regional, investidor pessoa física, como fundos imobiliários. A gente
é bastante assediado por outros investidores querendo comprar imóveis do nosso portfólio. E isso gera liquidez, né? E desses 72 milhões que a gente tem em caixa hoje, 50 milhões são do imóvel da Camil que a gente vendeu no ano passado. Então, por isso que a gente, cara, fica bem tranquilo. A gente acha que talvez essa relação de securitização ativo, se a gente for comprar mais imóvel, for alavancar, no momento de mercado ainda estiver difícil, talvez isso possa ir até 50%, passar um pouquinho, 55%, mas a gente não acha que isso vai passar muito além do que isso. E além disso, assim, mais do que isso, o objetivo da gestão é realmente ir para uns 30% a 35% de alavancagem. A gente vai conseguir fazer isso agora? Não vai. Até porque seria ineficiente. Então, a gente vai fazer isso no médio prazo. Tanto comprando, vendendo imóveis, comprando imóveis que não sejam alavancados. Enfim, a gente vai fazer isso de várias formas. Mas, de novo, acho que as pessoas precisam prestar atenção bastante no índice de liquidez que a gente tem. Ou seja, a gente tem no caixa hoje o dinheiro suficiente para fazer 3 vezes frente à necessidade de caixa dos próximos 12 meses. E, além disso, se você descontar o caixa daquele saldo devedor, você vai ver que a nossa relação dívida líquida em relação ao ativo é muito menor do que os 46%. A gente sabe que hoje o nosso cenário ele é bem desafiador, né? Acho que até é difícil a gente colocar qual é o cenário que ele não é desafiador aqui no Brasil, né? A gente é reconhecido como um país inflacionário, né? E dentro desse processo, cara, pegando essa governança de vocês não acreditam que no processo que a gente passa hoje, o investidor ele não exigirá um prêmio um pouco maior para o fundo em novas emissões, em novas captações, visto que a gente está num cenário bem complicado, inflação, taxa de juros, enfim, e aí a gente pode ter dentro desse cenário de 2022, 2023 um processo como esse acontecendo? Qual é a visão do fundo aí relacionada a isso, de perspectiva para os próximos ciclos nossos? A gente tem uma postura hoje bastante conservadora em relação ao cenário macro, principalmente ao cenário aqui interno, né? Não à toa, a gente está com um caixa no fundo muito maior do que a média de toda a história do fundo. A gente divide essa informação lá num slide que a gente incluiu mais recentemente, né, que é sobre a estrutura de capital do fundo. A gente coloca lá quanto que a gente tem de caixa em relação à necessidade de caixa para pagar as amortizações nos próximos 12 meses, e a gente tem 3 vezes o necessário para os próximos 12 meses. E a gente está com essa postura mais conservadora. Esse caixa, por exemplo, poderia estar sendo investido numa nova loja, num novo imóvel, mas não, a gente prefere preservar porque assim, a gente não gostaria de ter que fazer uma emissão em um momento de mercado desfavorável, né? Então, a intenção vamos resguardar o máximo possível o nosso caixa. Aí, na medida do possível em que a gente encontrar que a janela está melhorando, que a gente vai melhorar no cenário aqui interno, aí sim a gente pode fazer um investimento mais de longo prazo para esse caixa e pode olhar janelas de captação com mais tranquilidade. Assim, falando um pouquinho mais do cenário macro, o que a gente acredita aqui, cara, é que o primeiro semestre realmente está difícil, né? Mas a gente acha que com o Banco Central sinalizando aí que eles vão parar, ele já sinalizou que ele vai diminuir o tamanho do aumento nas próximas reuniões do Copom. Mas a gente acha que essa sinalização, junto com a gente vendo o índice de inflação correntes, né, menores, a gente acha que isso tende a dar uma amenizada nas taxas mais longas, né, da NTNB e das taxas dos juros futuros que são negociadas na B3, e isso tenderia a favorecer os fundos imobiliários. Em relação ao prêmio de risco, a gente acha que o nosso prêmio de risco aqui já está super bem ajustado, né? A gente acabou de anunciar que a gente aumentou o guidance, né, que a gente deve distribuir 80 centavos por cota esse ano, que é um valor que representa aí 9,5% de dividend yield livre de imposto, né? Assim, se for pensar isso 2 anos atrás, cara, quem que não iria querer, né? Isso, provavelmente, o nosso fundo, com esse porte, com esse tamanho, com essa liquidez,
com a carteira que a gente tem hoje, estaria negociando mais próximo de 7, né? Não mais próximo de 10. Então, a gente acha que esse prêmio de risco já ajustou, a não ser que a gente tenha um movimento inflacionário maior do que o mercado está esperando e o Copom tem que subir os juros maior do que já sinalizou. A gente acha que o prêmio de risco já está bem ajustado. Não à toa, a gente foi um dos fundos que menos sofreu aí em relação à cota de mercado, né? Justamente pelo prêmio de risco que a gente tem. Cara, agora falando um pouquinho, Gabriel, em relação à alocação dos recursos, né, que a gente vê no fundo aqui, o perfil da alocação, a gente pode ver que praticamente 20%, digamos assim, está alocado num fundo imobiliário da estruturação de vocês, né? É o TRX B11. Queria entender um pouquinho por que dessa representatividade de 20% em relação ao patrimônio. Eu sei que você comentou um pouquinho, né? Pelo fato do fundo ser híbrido, né? Conseguir realmente abarcar algumas oportunidades. Mas só para entender um pouquinho da tese de vocês em relação a ele. O TXB11, cara, ele não é uma estratégia apartada, tá? Ele, na verdade, ele é um braço do TXF11. Então, tanto que se você for ver na página 15 lá, em que a gente coloca a estrutura financeira do fundo, a gente mostra que a gente considera que o TXF11 tem 48 imóveis, sendo que 31 desses imóveis são investidos diretamente pelo TXF11 e 17 são investidos através do TXB11. Por que o TXB11 existe, né? Quando a gente fechou a operação com o Grupo Pão de Açúcar lá em março de 2020, a gente assinou o contrato de compra e venda com o Pão de Açúcar no dia 5 de março. A semana seguinte foi a semana que foi decretada a quarentena em São Paulo e teve aquele circuit breaks na Bolsa em sequência. Então, a gente tinha assinado um cheque de 1 bilhão e 200 milhões de reais e o mercado virou de cabeça, né? Então, assim, a gente teve que a gente teve que achar formas de fazer essa operação parar de pé, porque a gente acreditava que essa operação tinha muito valor. Eram imóveis, do portfólio do Grupo Pão de Açúcar, que estavam nas melhores regiões das cidades. Era um portfólio realmente único. Então, a gente precisava fazer essa operação acontecer. E aí, na época, era uma operação de 1.200 para um fundo que tinha acabado de sair do IPO e tinha 190 milhões de PL. Então, era meio que desproporcional o tamanho da operação com o tamanho do nosso fundo. A gente foi conversar com os investidores que ancoraram a gente no IPO, que eram investidores institucionais, e os investidores institucionais gostaram muito da operação do Pão de Açúcar. Falaram, cara, eu quero participar até o limite da onde eu puder participar. Só que aí a gente encontrou um entrave, porque esses investidores institucionais, FOFs, né, fundos de fundos, eles não podem ter mais do que 10% do PL deles no mesmo fundo. Então, se eles colocassem o dinheiro que eles gostariam de colocar naquela operação só no TXF11, eles desenquadrariam lá na operação dele, entendeu? Então, o que a gente fez para viabilizar mais dinheiro para essa operação do Pão de Açúcar? Beleza, a gente entendeu a sua dificuldade, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir um fundo que é um braço do TXF, ele é o TXB, não à toa ele chama TX Real Estate 2, né? Então, o TXF11 é o TX Real Estate original, e ele é um braço do TXB. Vocês, investidores institucionais, vocês alocam no TXF até onde vocês podem, até o seu copinho, e depois a gente, depois que eles encherem o copinho no TXF, a gente libera vocês investirem no TXB. Vai ser um investimento na mesma operação, num braço do fundo, né? Só que o TXF vai ser o maior investidor do TXB. Então, o TXF, assim, pelo combinado e pela nossa decisão aqui, sempre vai ter 50,01% das cotas do TXB para a gente ter o controle do fundo, né? E foi assim que foi combinado. Então, o TXB, ele é um fundo que tem prazo determinado, ele é um fundo que tem prazo determinado junto com o vencimento dos contratos dos imóveis que ele adquiriu, que são 15 anos, e se você for olhar o regulamento, a previsão dele ser liquidado sendo incorporado, os imóveis que ele tem sendo incorporados pelo TXF. Então, já está previsto até no regulamento que em algum momento a gente vai incorporar esse fundo e os imóveis que ele tem no TXF11. Quando, especificamente, a gente não sabe dizer, mas a gente gostaria que fosse o mais rápido possível, que a gente precisa combinar isso, achar uma janela de mercado que seja possível,
combinar com os investidores que fazem parte lá também do TXB, enfim. Mas a tendência é que o TXB seja incorporado no TXF e aí a gente simplifica essa estrutura sem ter o TXB e sem ter que contar essa história aqui para você. E aí, pessoal, vocês gostaram dessa entrevista com o Gabriel Barbosa? Se sim, diz aqui para mim nos comentários quem vocês gostariam que eu entrevistasse, de qual fundo, para que a gente traga aqui para o YouTube para ajudar vocês a investir melhor, tá? E lembrando que essa entrevista, você viu aqui apenas alguns cortes, mas se você quer ver ela na íntegra, né, ela tem mais de 1 hora, recomendo que você vá aqui na descrição desse vídeo, tem um link, você ative o teste de 30 dias por R$1 no Cashflix, que é a minha plataforma de educação financeira. Essa entrevista está lá dentro e aí você vai ver essa e muitas outras entrevistas, carteira recomendada, curso de investimentos, enfim, tem uma afinidade lá de coisas que vai te ajudar a investir melhor por apenas R$1 nos primeiros 30 dias, depois é R$29,90, você pode cancelar quando você quiser, tá bom? Compartilha esse vídeo com algum cotista do TRXF11, né? Veja também que o Gabriel respondeu sobre alavancagem, sobre o TRXB11, sobre várias questões. Me diz aqui nos comentários se as respostas que ele deu foi satisfatória para vocês, se vocês agora têm mais confiança de investir no fundo, ou que agora que você não vai investir mesmo, né? Diz aqui para mim nos comentários. Lembrando que eu sou cotista, estou muito satisfeito com o fundo e depois dessa entrevista aumentou minha confiança, até comprei mais cotas do TRXF11, tá? Gostei muito, tá, das respostas que eles nos deram. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative a notificação, porque a gente faz aulas ao vivo todas as segundas às 19 horas. Um forte abraço e até a próxima.